Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes do Bichos Tagarelas desta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024. Hoje nos despedimos de fevereiro. Como está passando rápido esse ano, já estamos entrando amanhã em março. O governo reduz juros do consignado do INSS, uma bela notícia. Governo desiste de incluir motoristas de aplicativos na CLT. Demitir concursado exige fundamento razoável. Congresso controla ao menos 30% da verba de 7 ministérios de Lula. Na abertura do G20, Haddad faz críticas aos super ricos e quer que eles paguem mais impostos. Rádio ONU, destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário do nosso franco brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Podcast Bichos Tagarelas. Hoje estamos cheios de grandes informações e boas notícias. Olha só, os juros do empréstimo pessoal consignado do INSS devem cair de 1,76% ao mês para 1,72%. A redução foi aprovada pelo Conselho Nacional da Previdência Social em reunião na tarde desta quarta-feira. O Conselho aprovou a queda nas taxas do cartão de crédito consignado e cartão de benefício de 2,61% para 2,55% ao mês. Os novos juros começam a valer após 5 dias úteis a partir da publicação da CNPS. Depois, bancos e instituições financeiras ficam proibidos de ofertar empréstimos e cartões consignados com taxas superiores aos novos tetos. A redução acompanha a taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 11,25% ao mês, diz o Banco Central. Pelas regras atuais, o segurado do INSS pode comprometer até 45% do benefício com empréstimo. Desse total, 35% são para o empréstimo pessoal, 5% para o cartão de crédito e 5% para o cartão benefício. Criado em 2022, o empréstimo pode ser pago em até 84 meses, 7 anos. Os juros são limitados, ou seja, a instituição não pode cobrar mais do que essa taxa. Então, se alguém vai tirar esses empréstimos consignados, vale a pena esperar um pouquinho mais 5 dias ou 7 dias para que essa redução de juros ocorra. Uma boa notícia, mas eu te digo uma coisa: poder comprometer o segurado 45% do benefício, eu acho isso criminoso. O que sobra do que recebe o aposentado, 55%, é muito pouco, né, para comprar remédios, para comprar comida, é muito pouco. Eu acho que no máximo deveria ser 30% o comprometimento. 45% eu acho um abuso. Podcast Bichos Tagarelas. Todos os anos, mais de 2,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos são gerados, uma quantidade que, se colocada em contêineres de transporte e alinhados lado a lado, percorreria uma distância maior do que a viagem de ida e volta até a Lua.
No terceiro dia da Assembleia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, o NEA 6, um relatório lançado pela Agência Ambiental da ONU, PNUMA, e pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, ISWA, alerta que a produção de lixo em áreas urbanas deve continuar aumentando, podendo chegar a 3,8 bilhões de toneladas até 2050. O estudo, além de uma era de resíduos, transformar o lixo em recurso, o Panorama Global do Manejo de Resíduos 2024, foi apresentado nesta quarta-feira pela diretora executiva do PNUMA, Inger Anderson, e o brasileiro Carlos Silva Filho, presidente do ISWA, além da pesquisadora líder do estudo, Zoe Lenkiewicz. O relatório apresenta a mais significativa atualização sobre a geração global de resíduos, os custos associados e a gestão desses resíduos desde 2018. Carlos Silva Filho destacou que a última pesquisa sobre o assunto era de 2015. É necessário reduzir a geração, utilizar o resíduo como um recurso e fazer a destinação do material restante de uma maneira segura, porque da forma como os dados estão sendo apresentados, nós vamos ter um impacto muito grande se continuarmos no modelo atual, com um aumento na geração dos resíduos sólidos, que sai de 2,1 bilhões de toneladas em 2020 para 3,8 bilhões de toneladas em 2050, com um índice de reciclagem ainda abaixo da média, abaixo do necessário, e com 40% dos resíduos destinados de maneira inadequada no mundo. Segundo ele, os padrões de produção, manejo e reaproveitamento praticamente não mudaram nesses 9 anos. Assim, a projeção é de que o lixo nas cidades aumente em 2/3 no espaço de uma geração. Além disso, os custos devem quase duplicar, gerando implicações negativas para a qualidade do solo, do ar, dos oceanos e dos recursos fluviais e freáticos. O relatório adverte que somente uma redução significativa na produção de resíduos pode assegurar um futuro sustentável e acessível. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Os motoristas de aplicativo se ferraram. O governo Lula recuou da ideia inicial de enquadrar motoristas de aplicativo em 3 categorias profissionais, uma delas pela CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho, e enviará o projeto de lei ao Congresso que reconhece esses trabalhadores como autônomos. O enquadramento consta numa minuta de regulação do setor, o qual a Folha de São Paulo teve acesso, que determina a contribuição ao INSS de 7,5%, pagamento de hora de trabalho no valor de 32,9 centavos, remuneração de ao menos um salário mínimo, hoje em R$ 1.412. Eu estava vendo numa academia que os professores de academia e de pilates, fisioterapeutas, eles estão ganhando de R$ 9 a R$ 11 a hora de trabalho. Então aqui os do aplicativo 1 hora R$ 32,09 é uma medida boa. Se aprovada a proposta, criará uma nova categoria profissional de trabalhador autônomo por plataforma, o que vai ao encontro das decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. O projeto final será anunciado pelo governo, segundo a minuta elaborada na pasta, comandada por Luiz Marinho e entregue ao Planalto. Então, os motoristas deverão recolher 7,5% da contribuição à Previdência Social. As empresas irão contribuir com 20% sobre a remuneração mínima do profissional, que irá corresponder a 25% da renda bruta. Os R$ 32,09 correspondem a R$ 8,02 de retribuição pelos serviços prestados e R$ 24,07 como ressarcimento dos custos do profissional. Então, essa lei prevê o pagamento dos profissionais para a empresa e também de colocar todos esses funcionários de aplicativos no INSS. Então vamos ver qual será, e vocês sabem que no Congresso Nacional
muda e muda muito as leis que são enviadas pelo governo federal. A ver. Pois então, meu querido Fábio Marçal, deixa eu fazer um comentário aqui, uma análise, vamos dizer assim, uma conjectura. O que aconteceu, né? No início desta semana, eu falo aqui de Santa Catarina, né, de Florianópolis. Aqui em Santa Catarina aconteceu no início da semana uma apreensão de 10 fuzis com a numeração raspada e mais 20 carregadores aí desse armamento. Então são 10 fuzis. E o que eu fico pensando e conjecturando? Isso não seria uma milícia? Será que não é o pessoal do suposto golpe que está tentando armar alguma confusão maior aqui no Brasil? Ou será simplesmente, e aqui tem ironia, né, bandidos de assalto a banco, etc. O que se sabe é que as armas partiram de Foz do Iguaçu, quer dizer, fronteira ali na Tríplice Aliança, né? E Brasil, Paraguai e Argentina. Então, os fuzis saíram dali e tinham como destino Santa Catarina. Foram apreendidos na região de Mafra, na BR-280. E eu trafeguei recentemente por essa BR. Olha, é um lugar praticamente sem lei, assim, a gente não vê policiais, não vê viaturas, ou são muito raras, muito raras. Eu vi cenas assim de, por exemplo, um cavalinho, né, como se diz, a parte do caminhão ali que puxa, né, a carreta, sem a carreta, mas o motorista estava muito veloz e vinha empurrando os carros e assim uma tentativa de agressão, de assassinato praticamente, né? Tinha um maluco ali dirigindo aquilo. Então tá complicada a situação, né? E é de se averiguar, se conjecturar na investigação desses 10 fuzis aí, qual que seria a origem e o destino aqui no Brasil, principalmente, né? Com a numeração raspada. Olha, é um arsenal, hein? Podcast Bichos Tagarelas. Quando eu falo para vocês que nós estamos num semipresidencialismo, eu não estou inventando isso. Olha só, o Congresso Nacional controla ao menos 30% das verbas de aplicação não obrigatória em 7 ministérios do governo Lula. A lista inclui pastas estratégicas como a saúde, justiça e integração. Os deputados e senadores têm um maior poder sobre o orçamento discricionário do esporte, olha só, 80% do total, do turismo, 70%, ambos comandados por ministros do Centrão. Então, verbas discricionárias são as não comprometidas com salários e outras obrigações, o que podem ser usadas em obras e investimentos públicos, portanto, cobiçadas em ano de eleições municipais. O maior volume de emendas foi para a saúde, 22 bilhões de reais dos 47 bilhões reservado no orçamento de 2024 para indicações individuais das bancadas estaduais e das comissões do Congresso. Cerca de 40% dos recursos discricionários da pasta comandada por Nízia Trindade, a pasta da saúde, estão nas mãos do Congresso Nacional. A proporção é similar à do fim de 2023, mas superior aos 23% registrado em 2029. Cada vez mais o governo fica refém dos nossos queridos e amáveis parlamentares que pensam sempre na sua reeleição. Essa é a realidade. Por que não acabar a reeleição para todo mundo? Uma ideia que fica no ar. E vamos ao comentário do nosso correspondente internacional nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, bichos tagarelas.
Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Não bastasse a preocupação do governo Biden com a migração ilegal na fronteira com o México, agora a preocupação é com a fronteira canadense. O governo Joe Biden levantou preocupações de que muitos dos requerentes de asilo mexicanos no Canadá estavam cruzando ilegalmente para os Estados Unidos. E o Canadá disse que reimporá os requisitos de visto aos visitantes mexicanos, na esperança de conter um afluxo de requerentes de asilo, de acordo com o alto funcionário. O novo requisito será anunciado nesta quinta-feira e entrará em vigor a partir da meia-noite. A decisão foi tomada porque o número crescente de requerentes de asilo está sobrecarregando os serviços sociais do Canadá, disse um funcionário, que acrescentou que o governo Biden também levantou preocupações de que muitos dos requerentes de asilo mexicanos no Canadá estavam cruzando ilegalmente para os Estados Unidos. Já o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, levantou a exigência de vistos para os mexicanos em 2016, na esperança de aprofundar os laços com um dos maiores parceiros comerciais do Canadá. Os viajantes conseguiram então voar para o Canadá, obtendo uma autorização de viagem eletrônica. Isso permitiu que os imigrantes, muitos dos quais alegaram perseguição de gangues do crime organizado, voassem para o Canadá e pedissem asilo assim que desembarcassem. Desde que a exigência de visto foi levantada, o número de requerentes de asilo mexicanos no Canadá aumentou de 250 em 2016 para 17.490 nos primeiros 9 meses do ano passado, de acordo com estatísticas do governo canadense. Em janeiro, a província de Quebec exigiu que o governo federal diminuísse o número de requerentes de refugiados, muitos deles do México, porque a província está se aproximando de um ponto de ruptura. De acordo com os novos requisitos a serem anunciados na quinta-feira, os cidadãos mexicanos que possuem certos vistos dos Estados Unidos e aqueles elegíveis para autorizações temporárias de estudo e trabalho estão isentos. Também estão isentos os cidadãos mexicanos que anteriormente obtiveram vistos do Canadá entre 2014 e 2016, ou antes que a administração Trudeau abordasse a exigência. É isso aí. Novamente, os Estados Unidos na maior preocupação com a migração ilegal. Não bastasse, como falei anteriormente, a fronteira com o México, agora a fronteira com o Canadá. É isso aí. Um forte abraço a todos. E o ministro Fernando Haddad, que está ainda com Covid, em seu discurso de abertura no primeiro encontro de ministros e presidentes de bancos centrais do G20, nesta quarta-feira, teceu críticas aos super ricos, citando a flexibilização das leis trabalhistas e evasão fiscal. Segundo Haddad, chegamos a uma situação insustentável em que 1% mais rico detém 43% dos ativos financeiros mundiais e emite a mesma quantidade de carbono que 2/3 mais pobres da humanidade. Haddad, via videochamada, o ministro está isolado ainda em sua residência em São Paulo. Segundo o ministro, a globalização e as crises econômicas causaram piora das condições de trabalho,
a hiperfinanciarização e um complexo sistema offshore para evasão tributária dos super ricos. Então ele defendeu que os super ricos paguem mais impostos e praticamente não pagam nada. Quem paga os impostos no Brasil e no mundo são os mais pobres. Então chegou a hora dos ricos pagarem um pouquinho mais de impostos. Se pagarem 1% a mais, resolveria o problema do Brasil e dos outros países. Ainda temos sérios problemas no mundo, principalmente de fome na África, Ásia e até no próprio Brasil. A Argentina hoje, quase 40% da população da Argentina está recebendo lá o Bolsa Família, porque está todo mundo desempregado. Então, por que os ricos não podem pagar, ou pagar um pouquinho, ou pagar simplesmente, porque tem muitos que não pagam absolutamente nada? Podcast Bichos Tagarelas. Super interessante, né? O nome daquela revista. Mas enfim, super interessante a história da Petrobras em comparação, agora falando de notícia do dia, né? Com as grandes petroleiras, principalmente dos Estados Unidos. Vejam só, o presidente aqui da Petrobras deu uma entrevista, enfim, falou sobre os dividendos, quer dizer, os lucros, principalmente que a Petrobras vai apresentar agora no início do mês de março. O presidente, o Jean Paul Prats, falou em entrevista. Bom, a bolsa deu uma balançada, enfim, por causa disso, mas olha só que interessante, segundo ele, em 10 anos, a metade da receita da Petrobras virá de fontes eólicas, solares e também de combustíveis renováveis. Quer dizer o seguinte, o Brasil está investindo então fortemente aí no fim do uso, né, das energias fósseis e tal, e então estamos investindo fortemente nas eólicas, as do vento, né, energia eólica, as solares e de combustíveis renováveis. Vejam só o número, daqui 10 anos, metade da receita da Petrobras virá desse tipo de energia. E olha que interessante a comparação com as grandes petroleiras aí pelo mundo. São, por exemplo, a americana Chevron Corp e também a ExxonMobil Corp. Eles nunca fizeram da energia eólica e solar uma prioridade e concentraram seus planos de negócios em petróleo e gás, né? Destaca aí o presidente da nossa Petrobras comparando, então, que o Brasil está se esforçando aí, né? Tanto que metade da receita virá desse tipo de energia renovável, enquanto as petroleiras aí pelo mundo não estão preocupadas com isso. Então, vão continuar explorando o petróleo, enfim, nessa linha. Podcast Bichos Tagarelas. E o Supremo Tribunal Federal definiu ontem a tese de repercussão geral do julgamento, o que significa que esse entendimento terá que ser seguido por todas as instâncias no Brasil, e em que ficou decidido que os estatais precisam apresentar uma motivação ao demitir funcionários contratados para o concurso público. Esse entendimento servirá como base para todos os casos de situações semelhantes. Os ministros definiram que a motivação para a demissão terá que ser apresentada em um ato formal, com base em um fundamento razoável. Não serão exigidas as hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. Ficou decidido que esse entendimento só vale para casos futuros. Até agora não existiu um entendimento unificado do judiciário sobre a demissão em estatais e costumava-se seguir as regras da consolidação das leis do trabalho. Então, essa definição do Supremo tem repercussão geral, o que significa que esse entendimento terá que ser adotado por todas as justiças
estaduais. E chegou o momento em que eu paro para ouvir o nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Quais as novidades, Rossi? Amigos de Bichos Tagarelas, é sempre um prazer estar com vocês. E ontem, às 10 horas da manhã, a Great Wall, a Babystone D, que é hoje a líder mundial em eletrificação, eles produziram 3.200.000 veículos no ano de 2023. É mais que toda a produção brasileira, mas somente o mercado interno deles é de 28 milhões, rumando para ser um mercado de mais de 30 bilhões de veículos anualmente, né? Esse ano até deu uma certa... recuou um pouco devido à crise lá imobiliária na China, problemas que eles tiveram de logística, enfim, mas isso não quer dizer que o mercado automobilístico da China vai recuar, não vai recuar coisa nenhuma, vai continuar crescendo. 3.200.000, somente uma marca. Desses 3.200.000, a Babystone D, a BYD, ela produziu 1.400.000 carros híbridos e o restante foi de carros elétricos. Como a Tesla produziu 2.900.000 carros elétricos puros, ou seja, não são híbridos, a Tesla continua mantendo seu título de maior marca elétrica do mundo. Enquanto a Babystone D, a BYD, ela é a maior marca eletrificada do mundo, que inclui também os carros híbridos. Mas temos que lembrar que o carro híbrido tem um probleminha. Vai ser difícil que ele entre no futuro, porque ele tem motor a combustão. É um carro que ele economiza gasolina, economiza... Até aqui no Brasil nós temos aí um carro comum, que é o Corolla Cross. Ele facilmente faz 20 km por litro numa cidade. E tem carros híbridos, plug-in híbridos, que chegam a fazer mais de 30 km por litro. Isso não significa que lá no tanquezinho tem alguma coisa limpa, não tem, né? O que está lá é um derivado do petróleo. Então, os ecologistas, principalmente lá na Europa, eles ficam muito pés da vida com essa história de carro híbrido, essa postergação do carro elétrico, montadoras que querem que a legislação que estava marcada no máximo 2035, o fim do motor a combustão na Europa, seja prolongado para... no mínimo aí 2045, 2050, ou então dure para sempre, né, o motor a combustão. Então não tem, então a questão do carro híbrido, inclusive no Brasil, não vai se livrar do carro híbrido, porque as chinesas que estão entrando no Brasil, e a Babystone D, a BYD, se intitula uma montadora verde. Não é verde, né? Ela é uma montadora da cor do petróleo, porque se uma montadora produz quase a produção do Brasil só em carros híbridos, 1.400.000, o Brasil está produzindo mais ou menos 2.200.000 carros por ano, é sinal que ela não saiu ainda, não conseguiu se descolar do petróleo. Aliás, é o mundo que não consegue se descolar do petróleo, né? Porque se você tem um século de petróleo, você sempre teve essa facilidade, de um lado sendo explorado sempre, né? E realmente eu sempre digo a mesma coisa, quem ficou trilhardário com petróleo não fomos nós, né? Foi as grandes companhias petrolíferas, muitas representando seus respectivos países, e além delas os árabes, que foram os que ficaram com a maior parte desse bolo sujo aí. Então, eu acho uma atitude extremamente reacionária, está defendendo essa questão de manutenção dos motores a combustão. E também não acreditem que não possa ser montada uma estrutura
para a alimentação do carro elétrico, que isso não custa trilhões, dá para montar tranquilamente. Tem empresas em São Paulo, em Porto Alegre, em outros lugares do Brasil que já estão fazendo carregadores, empresas muito competentes na área elétrica. Não é nada difícil fazer um carregador de energia, não tem nenhum mistério nisso, não é nenhuma tecnologia complexa. O carro elétrico, por outro lado, não tem nenhuma complexidade tecnológica, é um motor a combustão. A única complexidade é transformar uma energia em tração para as rodas, né? Mas isso o gás faz isso, o gás veicular faz isso, a gasolina faz isso. Transformam o petróleo em gasolina, a gasolina explode e dá a potência necessária para o carro se mover. Então eu não vejo nenhum tipo de problema, só que está muito discutida essa questão do carro elétrico no mundo, muitos prós e contras. E ontem eu estava em Porto Alegre numa sala virtual. E foi muito engraçado porque eu, como jornalista, a primeira vez que eu fico numa sala, eles me colocaram por engano numa sala que não era para jornalista, era a sala dos potenciais clientes que se comunicavam entre si numa sala de chat. E aí eu estava na minha frente, no meu iPhone, começou a aparecer as mensagens de todo mundo daquela sala. E aí dava para ver assim o consumidor normal, aquele que não é especialista, não é um jornalista especializado e nem tem obrigação de saber muito sobre carro elétrico, existe uma enorme desinformação. Porque as mensagens que eu li, algumas eram de total desapreço ao carro elétrico, outras eram irônicas, sarcásticas, falando muito mal do carro elétrico, outras eram de fé no carro elétrico, mas ao mesmo tempo de desconfiança nas montadoras eletrificadas. Alguns já falavam que estavam faltando peças para carros da BYD, que era anfitriã. Outros queriam pagar o carro elétrico já adiantado, outros tinham já um elétrico e não estavam contentes com a autonomia do carro, devido à falta justamente de carregadores. Olha, era um mundo de informações, eu ali estava de consumidor passivo, né? Porque não estava participando daquele lance ali. Eu entrei na sala que a BYD me colocou, totalmente equivocada, me colocaram numa sala de chat, mas até foi chato para eles, porque eu fiquei sabendo o que pensam os consumidores a respeito da marca BYD. E digo mais, não foram muito favoráveis às opiniões, muita opinião falando de falta de peças, o que é uma verdade no mundo. Está faltando componentes automotivos, mas não é só para carros elétricos, também para carros a combustão, devido a todos os problemas de logística que estão acontecendo no mundo. Mas eu fiquei esperando um tempão ali, porque nós tínhamos que esperar o maravilhoso que apresentar o programa. E eu acho que o chinês, em geral, vem uma sociedade muito reprimida. Eu acho que ele é meio infantilizado naquela sociedade de massa, porque já me falaram que o chinês gosta até de novela da Globo, mas aquelas novelas bem infantilizadas, babacas, do passado da Globo, que sempre fez novelas, na minha opinião, besterol total, né? Nunca um folhetim, que se chama, com ações previsíveis, vai ter qualquer valor literário. Aquilo ali foi preencher linguiça durante décadas. E, aliás, essas novelas só sobreviveram no Brasil porque nós temos um país aqui muito ingênuo, né? Um país que acredita no Bolsonaro e seus algozes tem que ser um país de uma ingenuidade tremenda que vem da falta de cultura e educação do país. De uma educação elitista, de uma educação que não se disseminou pela sociedade. É fácil você enfiar a goela abaixo das pessoas, qualquer coisa, né? E nós estávamos esperando lá um ídolo da Globo, né? O ídolo. Quem ia apresentar o carro, o BYD, eu nem falei no carro, né? Me tomei distraído, agora já estou muito cansado. Eu estou fazendo isso aqui final de tarde, depois de ter passado um dia intensíssimo. Eu estou falando do Luciano Huck, que também é apresentador. Mas olha,
jornalista profissional, que correu o mundo durante 30 anos, esteve na frente de grandes executivos, caras como Alan Mulally, Carlos Ghosn, presidentes de montadoras de todos os tipos, japoneses altamente capazes. Um cara como eu que tive em simpósio de montadora japonesa lá em Tóquio, esperar mais de meia hora pela chegada do senhor Luciano Huck, eu acho que os chineses estão meio por fora. Eles realmente são muito incipientes em lidar com a imprensa. Eles não têm realmente eu vejo isso pela relação extremamente desconfiada que eu já tive com alguns executivos chineses, que são, ou eles são rudes, não querem falar, mandam falar com outro, ou então eles são muito rápidos, eles não têm conceitos muito definidos, evitam qualquer tema polêmico, não tem como tirar alguma informação deles, por exemplo, sobre como é o mercado da China, se a questão se os consumidores têm realmente um poder de escolha consciente naquela China ou não. E eu não estou falando mal que a China é comunista, que seria uma baboseira, né? Eu estou falando apenas que eles vêm de uma sociedade de ultramassa, né? Parece que ninguém se está interessado em falar com ninguém. E hoje eu fui a vítima porque esperei, né, mais de 40 minutos para que o senhor Luciano Huck fosse apresentar o evento do Dolphin Mini, que agora é o Dolphin, que é o hatchback, de tamanho menor. Pô, esperar aquele tremendo mala quase uma hora, depois de ter passado pelo mundo, olha, é muito duro, viu? Eu não sei se eu me senti ali um otário, um decadente, alguma coisa nesse nível. Mas eu esperei, o cara só falou besteira, se meteu a falar sobre tecnologia. Esse Luciano Huck é meio pão, queijo. Os conceitos dele são de uma direita muito primária, ele é um direitista de marca maior. E, pô, colocar um cara desse que ganha milhões ali para apresentar para os chineses o seu carro ficou uma coisa muito chata. Houve a participação somente de um executivo da BYD, o tal de Baldi, que é um cara muito arrogante, aliás, que agora está chefiando lá. Antes era o Ricardo Antunes, que era um cara extremamente atencioso com a imprensa. Não vi mais o Ricardo, de repente já foi para a Sibéria, né? Não sei, o regime comunista de repente deslocou o cara aí para algum lugar, ao estilo Putin, né? Claro que é uma brincadeira, mas eu sei dizer que o que era para ser uma apresentação para a imprensa, eu esperava dados concretos sobre a política da BYD no Brasil, sobre realmente o que eles pretendem com esses carros e tal. Não houve nada disso. Falaram algumas coisas, que o carro tem 75 HPs, tantos quilowatts, que o carro faz de 0 a 100 em 14 segundos, que ele é econômico, bonito, ele é bonitinho o carro. É um carrinho, né? 3,78 m de comprimento. Mas nada mais concreto, mais conceitual, foi muito chato. Além do que, para mim, esse cara estragou o espetáculo, né? Porque ele e uma apresentadora, que aliás a mulher gritava como... Olha, parece que ela estava em crise histérica constante. E além do que, ela e o apresentador, o seu Huck, gritavam a todo momento: 13.200, 13.400, chegamos aos 13.500, vamos mais. Parecia, quer dizer, uma apresentação à empresa que virou leilão. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Bom, assistia tudo, eu saí de lá, enchi o saco, desliguei o meu computador quando já tinham vendido 6 mil carros a 115 mil reais cada um. Então está aí o sucesso dos chineses em qualquer mercado mundial e também no Brasil. Mas, sinceramente, o evento que eles fizeram, eu só posso definir como primário, né? Se fosse mais antigo, eu diria, para os mais antigos que me ouvem, era uma expressão usada no Rio Grande do Sul, xarope. Aquilo lá estava muito xarope. Muito chato, essa que é a verdade.
Eu acho que os chineses têm que aprender muito mais a se relacionarem com a imprensa de uma forma mais madura, mais séria, mais consistente, não tão comercial como eles fazem, não tem nenhum tipo de conceito, não tem nenhum tipo de alguma coisa mais profunda. Isso é muito lamentável para uma grande marca mundial. Eu estou estabelecendo uma comparação com todas as marcas norte-americanas e a classe dos norte-americanos e dos europeus quando recebiam a imprensa. Muito diferente com esses chineses. Fica uma coisa muito comercial e vulgarizada. Comunista na alma, capitalista predador na prática, né? É um negócio meio estranho. Então, amigos, até o próximo Bichos Tagarelas. E vamos às notinhas das araras. Petrobras perdeu 29 bilhões e 900 milhões de reais em valor de mercado na Bolsa ontem, depois que Prates afirmou em entrevista que a petroleira deve ser mais cautelosa em relação à distribuição de dividendos. E o presidente do BID, o Banco Interamericano, Ilan Goldfein, que é brasileiro, defendeu que é preciso aumentar os investimentos e atrair o setor privado para ajudar a combater as mudanças climáticas. Só na América Latina, aqui, cálculos indicam ser preciso investir 1 trilhão e 300 bilhões por ano para enfrentar essas mudanças, o equivalente a 12% do PIB anual da região, tudo que a região produz. E de uso de igrejas como fachada até a criação de contas em bancos digitais, o PCC, maior organização criminosa do país, tem diversificado as formas de lavar dinheiro para esconder os ganhos obtidos com o tráfico internacional de drogas e driblar a fiscalização da polícia. A estimativa é que a facção lucra, olha só, qual empresa que lucra $1 bilhão por ano em atuação que extrapola as fronteiras do Brasil. Tráfico de drogas é a principal operação do PCC, então cocaína principalmente. E Lula embarcou para a 18ª viagem internacional desde que assumiu o mandato, tornando Alckmin o vice que mais assumiu o posto de titular nos primeiros 14 meses de um governo desde a redemocratização com Tancredo Neves. Até agora foram 82 dias no comando do país, à frente de nomes como Mourão, José Alencar e Marco Maciel. E é importante colocar que os planos de saúde no Brasil registraram entre 2021 e 2022 um aumento de 20,4% no número de internações de beneficiários com doenças raras. O atendimento a esses pacientes passaram de 156 mil para 188 mil nesse período. E é o que mostra o estudo do Doenças Raras. O levantamento mapeou as internações a partir de um conjunto de 50 tipos de doenças raras com tratamentos específicos. E o consumo de energia elétrica no Brasil registrou em janeiro uma alta de 6,5%. Também está fervendo, tá aqui em Brasília um calor insuportável. Antes era mais de 35 graus na capital federal e basicamente aí em todo o Brasil nós estamos passando, na grande maioria do Brasil, por um calor insuportável. Então isso é um dos motivos desse crescimento de 6,6% ao ano. E a receita líquida dos segmentos de máquinas agrícolas caiu, isso é ruim, 17,8% de dezembro de 2023 para janeiro de 2024. O Detran de São Paulo, olha só, estima que a extinção do uso do papel
representou desde 2023 uma economia de R$1,5 milhão em locação e manutenção de espaços. Só a locação e manutenção de espaços foram mais de 280 mil caixas de documentos eliminados após a digitalização até janeiro deste ano. Então é importante todo o setor público, o judiciário, o legislativo, que já tem tudo praticamente, eu estou falando pelo legislativo aqui, Congresso Nacional, tem tudo digitalizado, mas é importante o judiciário ter tudo digitalizado e o executivo. Olha, para vocês terem uma ideia, essas 280 mil caixas lá no Detran de São Paulo, enfileiradas, elas somam cerca de 40 quilômetros, ou quase 10 voltas no circuito do autódromo de Interlagos. Então, é brincadeira. Internacional. E vamos aos destaques na mídia internacional. New York Times: Suprema Corte concorda em julgar a reivindicação de Trump sobre imunidade. E a Suprema Corte ali é interessante, ela é bem conservadora, é mais pró-Trump. Então pode ter surpresas na decisão ali da Suprema Corte dos Estados Unidos. Washington Post: democratas estão mais divididos em relação ao conflito Israel-Palestino, mostra pesquisa. Wall Street Journal: Comissão de Valores Mobiliários apura se investidores da Open Hall foram enganados. Clarim: governo apresenta queixa-crime contra a gestão de Fernandes por caso envolvendo seguradora do Banco Nación. La Nación: Fernandes tenta se distanciar de caso da seguradora. E o Comércio do Peru: Peru declara emergência sanitária em 20 regiões do país por causa da dengue. Então nós e o Peru aí estamos sofrendo com a dengue. E o país, PSOE e Juntos discute lei de anistia lá na Espanha. Le Figaro, na França: reeleição de Ursula von der Leyen no centro de batalha na União Europeia. Financial Times: céu do Uber desbloqueia 136 milhões em ações após superar a avaliação de 120 bilhões de reais. E a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o presidente dos Estados Unidos continua buscando um acordo de trégua entre Israel e Hamas. Biden chegou a dizer que esse acordo vigoraria nesta semana e isso não aconteceu. Enquanto isso, colapso na saúde lá na faixa de Gaza. O diretor do hospital Kamal Adol informou que o centro médico está fora de serviço por falta de combustível. E é o que acontece em todos os hospitais ali na Palestina. É um crime o que está acontecendo. Para o nosso ouvinte ter uma ideia, havia ontem um registro de 31.504 mortos nessa guerra Israel e Hamas e Palestina. Do total, crianças, 12.408 crianças morreram e 8.400 são mulheres. Então nós temos que prestar bem atenção nesse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E a cerimônia do Navalny será aberta ao público, eu não tenho tanta certeza, porque na Rússia será aberta ao público, pode fechar também ao público. Ela é realizada numa igreja no distrito em Moscou, onde vivia Navalny, que é o grande oposicionista do
Putin, que acabou morrendo daquela forma numa prisão. Um cara novo, menos de 50 anos, morreu de causas naturais. A viúva Yulia disse temer que a polícia russa prenda as pessoas que comparecerem ao enterro e acusa autoridades de terem torturado Navalny enquanto estava na prisão. Isso aí deve ser as causas naturais do russo Putin. O presidente Putin vai falar então às 8 horas, horário de Brasília, sobre os seus objetivos. Obviamente que ele vai falar da guerra com a Ucrânia. E o príncipe britânico, príncipe Harry, apresentará um recurso à justiça depois de perder uma ação contra o governo que decidiu que ele não receberá mais proteção policial quando estiver no Reino Unido. Sua defesa diz que a decisão sujeitou a um tratamento ilegal, injusto e injustificável. Então, essas são as principais notícias internacionais. E acabou-se o que era doce. E agradecer ao Maurício Viana, nosso editor e cineasta. O Maurício vai nos deixar por um mês vai gravar um longa. Então, Maurício, sucesso total para você. O nosso Ricardo Weg, que nos ajuda tanto, que faz esse programa, nosso mestre em marketing digital, e o nosso franco-brasileiro Renato Rossi, o Carlos Kaminski, diretamente de Nova York, a Rádio ONU e todos que fazem esse programa. E agradecer a você, ouvinte, que sem a participação e sem a audiência de vocês, nós não existiríamos. Obrigado e até amanhã. Amanhã já estaremos em março. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.